Bom dia, boa tarde, boa noite, galera, tudo bem? Estamos aqui para apresentar nosso trabalho sobre a tabela periódica envolvendo o bloco P. Os integrantes são Caio, Cauã, Clara, Isabelle, Letícia, Canavan e Kaique. Então vamos lá. Agora vamos lá. Eu irei começar falando sobre a origem da tabela periódica. A sua origem se deu em 1829, no início do século XIX. Assim que os químicos do período proporam formas de organização dos elementos químicos que eram conhecidos até aquele momento. O ponto de partida para sua origem foram os conhecimentos dos químicos sobre muitas características de 30 elementos, que eram aqueles apenas conhecidos na época, como densidade, massa atômica, reatividade, ponto de fusão, ebulição e estado físico. Foi no decorrer de 200 anos que a origem se deu, tendo em mente que não foi uma cronologia de fatos, que seria a história da tabela, mas a tabela que conhecemos hoje passou por várias origens, já que ao longo da história várias tentativas foram feitas para tentar organizá-la. Mas enfim, vamos lá. Tiveram vários colaboradores que contribuíram para que isso fosse possível. Entre eles, os principais foram esses citados aqui. Em primeiro é o Dobereiner, que organizou uma tabela chamada Tríades, em que os elementos foram organizados em grupos de 3. Em segundo é o Chancortois, que organizou uma tabela chamada Parafuso Telúrico, em que elementos químicos foram organizados para facilitar a aplicação deles na mineralogia. Em terceiro é o Neil Lentz, que organizou uma tabela chamada Lei das Oitavas, em que foi organizada de acordo com as notas musicais, já que ele era um grande músico da época. Em quarto é o Mendeleev, que podemos dizer que foi o principal para dar ponto de partida à tabela periódica que conhecemos hoje. Na qual ele organizou uma tabela chamada tabela periódica, na qual conhecemos hoje, em que foi organizada em ordem crescente de massa atômica, em colunas verticais e horizontais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Em quinto é o Moseley. Ele veio depois do Mendeleev e ele só fez alguns ajustes. Ele organizou uma tabela também chamada de tabela periódica, em que organizou da forma que conhecemos hoje também, em ordem crescente de número atômico, na qual ele manteve as colunas verticais e horizontais, mas posicionou os elementos de mesmas características químicas nas mesmas colunas verticais. E em sexto e último é a IUPAC, a União Internacional da Química Pura e Aplicada, que organizou uma tabela mantendo o nome de tabela periódica, em que manteve o modelo de Moseley, apenas atualizando-a, como por exemplo acrescentando os elementos químicos de números atômicos entre 110 e 118. Agora vamos à introdução mesmo, primeiramente falando das características gerais. A tabela periódica é um modelo de agrupamento, ou seja, é uma forma de agrupar os elementos podemos dizer entre aspas, uma forma só. Outra coisa é que ela é um modelo facilitador, já que facilita na verificação das características dos elementos e suas repetições, assim como fazer previsões também. A sua organização é periódica, isto é, apresenta a repetição de propriedades, de intervalos em intervalos, em que é organizada em colunas verticais e horizontais e em ordem crescente de número atômico, o que foi dito anteriormente, sendo que uma coluna apresenta as famílias e a outros períodos, o que será apresentado mais para frente. A sua divisão é feita em 4 grupos: os metais, não metais ou ametais, gases nobres e hidrogênio, como apresentados na imagem ao lado. Os metais, a maioria apresenta-se no estado sólido, com exceção do mercúrio, que é o líquido, que é líquido. Daí os metais possuem cor brilhante, são bons condutores de calor e eletricidade e são maleáveis, ou seja, facilmente moldados. Os metais ou ametais, ou os não metais ou ametais, alguns são líquidos, eles são mais abundantes na natureza e, ao contrário dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade. É, Também não são maleáveis, edúcteis e não possuem brilho. Depois são os gases nobres, que ele destaca-se na sua estabilidade atômica, isto é, não precisam associar-se a outro elemento para ficar estável. Os gases nobres são os elementos químicos localizados na família 18 da tabela periódica. E o hidrogênio, que é o último, a sua sigla é o H, ele está posicionado na família 1 da tabela periódica, porque sua distribuição eletrônica apresenta o mesmo subnível mais energético que todos os outros elementos dessa família. Daí, como seu número atômico é 1, logo sua distribuição atômica também será 1. Agora vamos lá. Sua composição é baseada em 118 elementos químicos, na qual 92 são naturais e 26 artificiais. Não vou aprofundar muito na divisão e na composição, pois será apresentado no decorrer dos grupos através dos blocos. Aqui é mais para dar a introdução mesmo. E por fim, só uma introdução ao nosso bloco, que no caso seria o P. Esse bloco abrange os elementos do grupo 13 ao 18, como ilustrado abaixo.
E abrange os grupos não metais, alguns metais representativos e os gases nobres, com exceção do hélio. Bem, eu vou falar como diferenciar grupos de períodos. Os elementos da tabela periódica estão dispostos na horizontal, de acordo com seus números atômicos, e se organizam através de períodos e famílias ou grupos. São 7 períodos na tabela periódica atual, sendo o número de períodos que indica a quantidade de camadas eletrônicas que são preenchidas em cada átomo dos seus elementos. As linhas verticais, denominadas grupos ou famílias, representam os elementos que estão relacionados em sua propriedade. Atualmente, a tabela periódica é constituída por 18 famílias. Oi, eu sou a Isabelle e eu vou falar um pouquinho sobre as características do bloco P. Primeiro, o que são os elementos do bloco P? Os elementos do bloco P são aqueles que estão do lado direito da tabela periódica. E esses elementos, eles são unificados pelo fato de seus elétrons estarem no orbital P. Esse orbital ele pode conter no máximo 6 elétrons, porque existem 6 colunas do bloco P. Existem 35 elementos que vivem no bloco P, e esse bloco ele abriga a maior variedade de elementos e é o único que contém todos os 3 tipos de elementos, que são os metais, não metais e os metalóides. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos metais do bloco P. Os metais do bloco P, eles têm características clássicas do metal. São brilhantes, bons condutores de calor e de eletricidade, perdem elétrons facilmente e geralmente esses metais têm altos pontos de fusão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades dos não metais do bloco P. A maioria dos elementos do bloco P são não metálicos e esses elementos geralmente têm pontos de ebulições baixos, são maus condutores e não perdem elétrons facilmente. Alguns não metais são sólidos à temperatura ambiente, enquanto outros são gases. Um não metal do bloco P é o bromo. Ele é um líquido à temperatura ambiente. Agora eu vou falar um pouco sobre as propriedades dos metalóides do bloco P. Os metalóides, eles têm propriedades de metais e não metais. Todos os elementos que são reconhecidos como metalóides estão no bloco P, que são o bromo, sicílio, germânio, arsênio, antimônia e o telúrio. Oi, eu sou a Clara e eu vou falar sobre os nomes dos blocos e características de tais. Primeiramente, o boro, que seria um exemplo o alumínio, ele se difere significativamente pelo tamanho dos seus átomos e por ser um não metal. Os membros desse grupo apresentam número de oxidação mais 3, sua camada de valência é 4 e seus pontos de fusão não variam de maneira regular. O próximo é o nitrogênio. Eles possuem átomos que apresentam o número 5 na camada de valência, são ametais e por isso não conduzem corrente elétrica, calor e têm baixo ponto de fusão. O carbono é um não metal, possui 6 elétrons, 6 prótons e 3 isótopos. Possui 4 números em sua camada de valência e está entre os 5 átomos mais abundantes do mundo. O calcogênio, exemplo o enxofre, classificado como ametal, possui um raio atômico pequeno, possui baixa eletropositividade e possui 6 elétrons na camada de valência. O halogênio, exemplo o cloro, são formados por diversos sais inorgânicos, não são comuns de serem encontrados na natureza, mas sim nos sais da água do mar. São ametais e possuem 7 elétrons na camada de valência. E por fim, o gás nobre, exemplo o hélio, que é usado nos cilindros de mergulhadores. São inertes e monatômicos e são encontrados dessa forma na natureza. Possuem 8 elétrons na camada de valência. Então vamos lá. Agora é minha vez. Eu vou falar das propriedades da tabela periódica, que no caso elas são características específicas dos elementos da tabela, dos elementos químicos, que elas vão variar conforme sua posição na tabela, isto é, conforme o seu número atômico. Alguns exemplos é o que estão aí: raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, entre outros, que eu vou ir falando durante a apresentação. O primeiro que temos é o raio atômico. Ele é a distância entre o centro do átomo, no caso, e a sua última camada de valência. Que no caso, para fazer essa medição, é muito difícil, porque a sua eletrosfera ela não possui um limite específico, na qual se considera o átomo como se ele fosse uma esfera, que seria aquele modelo atômico de Dalton. Que para medir esse tamanho, usamos a fórmula de raio, que é a da matemática, que é algo similar ao conceito de raio atômico. Seria a fórmula ali que está aí. Ela, vamos dizer que ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. No caso, ela mede, vamos dizer, o tamanho do átomo. O próximo que temos é a energia de ionização.
Ela é a energia mínima que vai precisar para retirar um elétron do átomo na sua fase gasosa. Que para retirar esse elétron do átomo isolado, é necessário aplicar uma determinada quantidade de energia, que seria a energia de ionização. O átomo ele só perderá o elétron se ele receber energia suficiente. Então, para ele perder, vai depender da energia que ele receberá. Aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. O próximo que temos é a eletronegatividade. Ela é a capacidade que um átomo ele tem de atrair elétrons para ele mesmo em uma ligação com outro elemento. Que no caso ela é analisada por meio de uma comparação entre a capacidade que dois átomos ligados eles possuem de atrair os elétrons. Sendo assim, essa propriedade ela tem como centro principal o compartilhamento de elétrons durante uma ligação, que normalmente é uma ligação covalente. Desse modo, tem a interação elétrica entre os núcleos dos átomos e os elétrons das camadas de valência de ambos, no caso. Ela aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. O próximo é a eletropositividade. É a capacidade que um átomo tem de perder elétrons em uma ligação com outro elemento. Que, sendo assim, ela é analisada através da capacidade que um átomo tem de doar elétrons para um outro átomo em meio a uma ligação. Ao acontecer essa perda, são formados cátions, que são aqueles que apresentam carga positiva, por terem mais prótons do que elétrons no caso. Essa propriedade é de caráter metálico porque os metais apresentam maior tendência de perderem os elétrons na camada de valência quando eles estão em contato com elementos eletronegativos. Ela aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. O próximo é a afinidade eletrônica. Ela é a energia liberada por um átomo ao receber um elétron. Que no caso seria a energia que um átomo ele libera ao receber o elétron. Que ao receber, no caso, o elétron, o átomo ganha estabilidade, porque ele tem a tendência de ir buscar mais um elétron quando ele está instável. O átomo ele se encontra em seu estado fundamental, isto é, em seu estado gasoso, que no caso ele está no seu estado gasoso antes de receber elétron e liberar energia. Ele aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita. O próximo que temos é a reatividade química. É a tendência de uma reação química dos elementos ocorrer. Basicamente é isso. Na qual a reatividade pode ser dos metais, que está inteiramente ligada à eletropositividade, no caso, na qual se um metal ele é mais eletropositivo que outro, ele tem maior tendência de perder elétrons de uma ligação, e por isso ele tende a ser mais reativo. E também dá para acontecer nos não metais, que está inteiramente ligado à eletronegatividade, na qual se um metal está mais eletronegativo que outro, ele tem maior tendência de ganhar elétrons de uma ligação, e por isso ele tende a ser mais reativo. Ela aumenta vice-versa, tanto de baixo para cima como da esquerda para a direita e vice-versa. Na qual os metais acontece de cima para baixo e da direita para a esquerda. E o não metal é da esquerda para a direita e de baixo para cima. O próximo que temos é a densidade. E ela é nada mais do que o quociente, a divisão entre a massa e o volume de um elemento químico. Que daí densidade é igual a m de massa sobre v de volume. O próximo que temos é o volume atômico. Ele é um pouco mais complexo, então eu vou ler mais porque tem conteúdos aqui que nós nem estudamos ainda. Ele é o volume ocupado por um mol de átomos. Ele é a relação feita entre a massa de um mol de átomos e a densidade da substância simples que tais átomos formam. Ele aumenta de todas as formas, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de baixo para cima e de cima para baixo. E o último que temos é o ponto de fusão e ponto de ebulição, que nada mais é também do que realmente o que acontece no ponto de fusão e ponto de ebulição, que no caso ele vai acabar acontecendo, no caso, com os próprios elementos, que é a passagem dos estados físicos dos elementos químicos, sendo do sólido para o líquido, que seria a fusão, e do líquido para o gasoso, que seria a ebulição, respectivamente. Aumenta de baixo para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Bom, pessoal, agora vamos para o último tópico do nosso trabalho. Que no caso o Kaique fez uma pesquisa baseada em dois elementos do bloco P, o nosso no caso, e no caso eu, Caio, irei falar do boro e eu, Cauê, irei falar do bromo. A gente vai substituir o Kaique por causa que ele não vai conseguir apresentar. Então vamos lá. Vamos começar com o boro. Ele é um ametal de símbolo B, presente no segundo período da tabela periódica. Seu número atômico é 5 e seu número de massa é 10,8. Algumas de suas características agora. Ele é leve, ele tem baixa condutibilidade elétrica e alta dureza. Relativamente, é raro e não é encontrado facilmente na natureza. Agora vamos ao bromo. O bromo ele é um ametal de símbolo Br, presente no quarto período da tabela periódica. Ele possui número atômico 35 e massa 78.904. Seu nome deriva do grego bromos, que significa mau cheiro, na qual ele não se encontra na natureza.
Então podemos concluir que os dois, eles não são encontrados na natureza. E eles são muito raros. E do lado está uma imagem para cada um para representar eles melhor. E é isso, pessoal. Em nome de todos do grupo, agradecemos pela atenção. E até a próxima. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigado.